Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí, pra gente dar um giro aí pelos clubes da Série B, falando aí do Ceará, Fortaleza, Náutico e o Sport. Ceará e o Sport, nessa rodada, eles venceram. O Náutico ficou no empate com o Atlético Goianiense em casa e o Fortaleza empatou com o Cuiabá fora de casa. Vamos trazer aí os jornalistas direto do Ceará, também direto de Pernambuco, trazendo aí as notícias de hoje. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol do Nordeste, do Norte, você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago os jogos que acontecem no dia de hoje. Times cearenses. E para isso, Raíza Martins chega no Sport Center com todas as informações. Raíza, bom dia para você, seja bem-vinda. Oi, Nath, bom dia para você, grande abraço para todo mundo, os amigos do estúdio, e claro, a todos os fãs de esporte que nos acompanham. Os times cearenses entraram em campo nesta rodada, tiveram resultados distintos. Primeiro o Ceará, que jogou aqui em casa, na Arena Castelão, na última sexta-feira, e venceu a Ponte Preta, conseguiu mais 3 pontos. A segunda vitória seguida, sob o comando técnico Daniel Paulista, volta a vencer em casa depois de 2 meses. A última vitória tinha sido contra o Avaí em junho, então foi realmente uma partida muito importante com a presença do torcedor alvinegro. Mais de 21 mil torcedores estiveram aqui na Arena Castelão. Viram o Ceará abrir o placar com o Luca no primeiro tempo, aos 29 minutos. O Ceará que ainda conseguiu ter um jogador a mais, porque o Júlio da Ponte Preta foi expulso. Ele já havia levado o cartão amarelo. E aí, na volta do intervalo, o Ceará tenta ser mais ofensivo e consegue, com o garoto Júlio, tá? Tem o Júlio da Ponte, tem o Júlio do Ceará. Ele que tem só 21 anos e conseguiu fazer o seu primeiro gol com a camisa alvinegra nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Júlio, que é uma jovem promessa aí da base do Ceará, e na rodada anterior, no jogo contra o São Bernardo, tinha dado 2 assistências, e já nessa partida agora consegue fazer o seu gol. Foi muito comemorado entre os atletas também, e principalmente porque ele é um jovem que tem ganhado mais oportunidades com o técnico Daniel Paulista, que comemorou muito essa vitória. Realmente é verdade, tem uma semana aí de tranquilidade para trabalhar, porque o próximo compromisso também vai ser em casa, aqui na Arena Castelão, contra o Cuiabá no sábado. Inclusive o Ceará já solicitou à CBF a antecipação desse jogo, que seria realizado às 6h30 da noite, mas pediu para que ocorra às 4 da tarde, porque nos arredores aqui da Arena Castelão vai acontecer um show, e aí esse horário, entre acabar o jogo e começar o show, acabaria aí prejudicando a saída dos torcedores, também a chegada dessas pessoas que vão curtir essa festa aqui nos arredores da Arena Castelão. A equipe alvinegra segue trabalhando, nesta semana, até a sexta-feira realiza o treino já pronto para encarar o Cuiabá. Do outro, o outro cearense que entrou em campo também, ontem o Fortaleza apenas empatou contra o Cuiabá depois de passar a semana inteira em Cuiabá, Teve o confronto de volta contra o Palmeiras pela Copa do Brasil e ontem entrou em campo contra o Cuiabá. Saiu perdendo, no primeiro tempo, já que o Jean Dias, aos 9 minutos, conseguiu abrir o marcador para a equipe do Cuiabá. Uma falha coletiva. O Mailton, Neres e o Gasal também acabaram falhando nesse lance na marcação e o Cuiabá saiu na frente. Só que aí o Fortaleza, foi muito pobre em finalizações. A melhor chance no primeiro tempo foi realmente consolidada pelo Vitinho. Na volta do intervalo, o Autuori faz mudanças, tira o Vitinho, coloca o volante Rodrigo em campo. É justamente nessa entrada do Rodrigo que ocorre o lance de pênalti, que vai para a revisão depois de 6 minutos. O jogador do Cuiabá sobe, acaba levantando o braço e acaba tocando na bola. E aí, na revisão do VAR, realmente consegue ir, esse pênalti a favor do Fortaleza. O Mailton foi para a cobrança, chegou ao seu 6º gol com a camisa tricolor na temporada, mas depois disso, acabou acontecendo um lance que, direcionou os rumos do Fortaleza, já que o Miritelho foi expulso por um gesto obsceno, que também foi para a revisão do VAR, Ele levantou o dedo no meio em direção à arquibancada, foi expulso, foi para o vestiário mais cedo. O autor até falou, inclusive, sem citar nomes na coletiva pós-jogo, mas falou que esse lance acabou fazendo com que o Fortaleza tivesse que mudar sua estratégia e acaba voltando de Cuiabá só com esse ponto na bagagem. A equipe tricolor já desembarcou aqui na capital cearense e amanhã se reapresenta, porque no próximo compromisso é um confronto diretaço, Enfrenta o Juventude fora de casa na próxima rodada. Nath, volto com você no estúdio. Raíza, obrigada por todas as informações, um ótimo trabalho para você. Agora, informações de esporte e náutico por aqui, e a gente fala com Antônio Gabriel. Antônio, bom dia para você, seja bem-vindo.
Oi, Nath, bom dia pra você, um abraço pro Jailson, pro Donk, pra todo mundo ligado com a gente aqui no Sport Center. Um sentimento distinto para as torcidas de esporte náutico após esse final de semana de Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar a falar do Náutico, que jogou ontem, domingo, Dia dos Pais, no Estádio dos Aflitos, um dia ensolarado, estava um cenário perfeito para que o torcedor alvirrubro fizesse a festa em casa, mas isso não aconteceu. Mais uma vez, o Náutico que oscila bastante durante os jogos nessa segundona. Fez um grande primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, podia ter feito, inclusive, mais gols. Abriu o placar com o Cauã Maranhão, garoto da base, que voltou de um empréstimo ao Maranhão Atlético Clube, time que joga a Série D do Campeonato Brasileiro, já tem feito muitos gols com a camisa alvirrubra. E no segundo tempo a gente viu um Náutico completamente diferente, o Atlético Goianiense que, de fato, teve as melhores oportunidades e chegou ao gol de empate com o Giovani Soares. Mais um gol dele, inclusive, na Série B do Brasileirão. A grande questão é que existe uma crítica muito forte hoje à comissão técnica do Náutico, encabeçada pelo Guilherme e pelo Hélio dos Anjos, pai e filho, por conta dessa política de contratações. O torcedor do Náutico vem questionando bastante os dois sobre os nomes que estão chegando do mercado e que não estão emplacando, não estão tendo boa sequência com a camisa do Náutico, não estão fazendo a diferença de fato em campo. A não ser pelo Borazzi, argentino que entrou em campo ontem, estreou ontem com a camisa do Náutico e deixou uma boa impressão. E mais do que isso, mais do que essa crítica, a reação da comissão técnica do Náutico em entrevistas coletivas, não só de ontem, também vem deixando o torcedor muito aborrecido. O que aconteceu ontem foi que esse questionamento foi levado ao Guilherme dos Anjos no pós-jogo, essa questão da política de contratações do Náutico, porque o Náutico está buscando atletas que não vêm de um histórico muito bom na carreira e que também não estão desempenhando com a camisa alvirrubra, e ele simplesmente, depois de uma breve explicação, disse que enquanto ele estiver lá, ele, o pai, ele dos Anjos, as coisas vão ser desse jeito, e acabou. Então, muita crítica nas redes sociais a respeito desse posicionamento, dessa postura da comissão técnica perante a torcida nesses pontos que estão sendo bastante questionados. E o Guilherme também disse em entrevista coletiva que a partir de agora o Náutico vai focar em fazer os 44 ou 45 pontos para se livrar do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, ou seja, com os 26 pontos atuais na 14ª posição, o Náutico foca em fazer mais 18 pontos para atingir esse primeiro objetivo, já mudando completamente o discurso que a gente viu no começo da Série B de um Náutico que ia brigar pelo acesso. Já do lado do Sport, quebrou a sequência de 9 jogos sem vencer. No último sábado, venceu o Vila Nova fora de casa, primeira derrota do Vila dentro de seus domínios no Oba, placar de 1-0, um golaço do Christian Barleta, talvez um dos gols mais bonitos dessa Série B do Campeonato Brasileiro, e foi a primeira vitória também do técnico Gilmar Dalpozo no comando do Leão. Sentimento de alívio, e dá pra gente colocar uma coisa, né, porque o Gilmar Dalpozo via sendo muito criticado pelo torcedor do Sport, mas ao mesmo tempo existia uma análise também da torcida de que o Sport estava assim evoluindo. Já existia um padrão de jogo, um Sport que conseguia fazer transições mais sólidas, um time que se defendia muito melhor também, mas o resultado não estava acontecendo. Até que de fato aconteceu depois de quase 15 dias de trabalho nesse ato que houve na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Dalpozo, na entrevista coletiva, comemorou bastante o resultado, como eu falei, demonstrou um sentimento de alívio e fez questão de agradecer aos jogadores e à diretoria, porque no momento de maior pressão, tanto o grupo como a diretoria do Sport foram os dois pontos, né, que acabaram bancando o Dalpozo, já que a torcida queria a demissão dele. A gente trouxe até o trecho da coletiva para a gente conferir aqui no Sport Center. Foi uma vitória da organização, foi uma vitória da resiliência, do trabalho, e eu queria dedicar essa vitória para a torcida do Sport, e especialmente para a diretoria que sustentou o trabalho, um pedido dos atletas também, da continuidade, porque os atletas tiveram convicção que o trabalho está sendo bem realizado e que a gente está consolidando esse trabalho, e a partir desse momento a gente vai colher os frutos. O mês passado foi um mês muito difícil para o torcedor de esporte, mas com certeza foi para nós também. Mas dentro dessa oscilação, a gente sai mais fortalecido para a sequência da competição. E o Sport agora seca nesse restinho de rodada, os jogos que acontecem hoje e amanhã, o Goiás, que recebe o Londrina, e o CRB, que visita o Avaí amanhã em Santa Catarina. O CRB e o Goiás têm potencial de chegar perto do Sport na tabela. O Leão está a 1 ponto do G6 com 32 pontos, enquanto o Novo Horizontino tem 33 na 6ª posição. Nath, um beijo para você. Agora trazer aí, pessoal, os jogos que teremos nessa segunda-feira. Teremos Série B, Goiás e Londrina. Série C,
Paysandu e Confiança, Anápolis e Guarani. Campeonato Brasileiro Feminino, Botafogo e Fluminense, América Mineiro e Flamengo. Campeonato Brasileiro Sub-20, Sub-17, Grêmio e Botafogo. Campeonato Cearense Série C, Campeonato Mineiro Sub-20, Campeonato Paulista Sub-20, Campeonato Português. Teremos Santa Clara e Nacional da Madeira. Campeonato Argentino, Banfield e Belgrano, União Santa Fé e Central Córdoba. Copa da Liga Inglesa, Campeonato Chileno, Audax Italiano e Nublense. Teremos também Campeonato Colombiano, Campeonato Equatoriano, Campeonato Uruguaio, Campeonato Paraguaio, Campeonato Russo, Campeonato Sueco. Então tá aí, são os jogos dessa segunda-feira. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.